como nós do Eudô enxergamos a tão famosa e referenciada lei da atração, né? Como é que funciona pra gente a lei da atração? Ela existe, não existe? É de outra maneira, é de outra forma? Como é que a gente enxerga isso tudo? Muito prazer, eu sou Dan Vale, eu sou o fundador do Eudô, que é um estilo de vida. Nós temos um conjunto de práticas, treinamentos, para que nós possamos viver uma vida muito mais leve, com menos sofrimento, sabendo que no nosso caminho haverão problemas, todo mundo vai ter problema, sabendo que há um caminho de prosperidade, que é melhor focar na prosperidade e na abundância do que ficar vivendo uma vida de lamento, uma vida de rodar em círculos, de não prosperar. Então aqui nós trabalhamos a inteligência emocional, a prosperidade financeira, emocional, social, da saúde. Então é um estilo de vida muito legal. O Eudô, você pode participar, você pode consumir vídeos aqui no YouTube, você pode consumir conteúdos nas nossas redes sociais e também pode participar da nossa academia Eudô. Você não precisa pagar nada para entrar. Nós todos os dias, em alguns horários durante o dia, fazemos uma sessão de 30 minutos de treinamento de reprogramação mental, de dessensibilização emocional, de conscientização do que é prosperidade, do que é crescer mesmo como ser humano, se desenvolver, do que é abundância. Então, esteja convidado, convidada, aqui embaixo na descrição tem um link para você assistir 4 vídeos de iniciação ao Eudô, para você entender mais a fundo o que é e vivenciar os nossos treinamentos. Então, vamos nessa. Lei da atração. Como nós enxergamos a lei da atração? Bom, primeiro que nós entendemos que o universo, ele é infoenergético. O que isso tem a ver com lei da atração? Tudo que existe no universo é energia e informação. E nós entendemos aqui que a energia é ela que faz com que as informações sejam transmitidas. Então, basicamente, tudo é feito de informação. É como a informação fosse as peças de Lego, né? E que constrói tudo isso que nós vivemos, né? Tanto os elementos da natureza, né? Quanto tudo aquilo que pode constituir ali o que existe, né? E a energia, ela permeia todas as coisas, então tudo que existe também está cercado por energia, mas a energia está ali para ser o veículo, para ser o potencializador. Então é assim que nós enxergamos o mundo. Então você, né, é um ser constituído por informação e energia, né? Para que você tenha essa sua formação, né, esse conglomerado de informações, a gente precisa que se tenha a energia, como se fosse uma espécie de tanto um catalisador da construção, da liga da construção, quanto também o que possibilita os elementos se ligarem. Então, nós entendemos o universo dessa maneira. Ok. Sabendo disso, lei da atração para nós, entendendo também que tudo que entra em movimento e tudo no universo tendo energia e sendo informação também está em movimento, então nós enxergamos dessa forma, tudo que se movimenta vibra na malha universal, né? No que chamamos de espaço vazio, matéria escura, na atmosfera, né? Um ser humano, quando ele se movimenta na atmosfera, é como se ele estivesse se movimentando no mar. Um peixe, quando se movimenta no mar, ele gera ondas, né? Isso não é difícil de entender, né? A nossa atmosfera planetária, do planeta em si, da Terra, né? Que tem uma atmosfera que nos permite viver, essa atmosfera, ela é como um mar, né? É um fluido. É o nosso ar que nós respiramos, o ar que nós estamos aqui, tudo tem ar, não é verdade? Então esse ar que nós respiramos, ele é um fluido, como a água, por exemplo. A diferença é que são gases, né? No mar temos o fluido, que é o meio aquático. Quando nos movimentamos, qualquer coisa, nosso coração, nossos gestos, ou quando eu falo o meu som, né? O som das minhas palavras, né? Tudo vai ter essa mobilização desse fluido, e esse fluido, né, vai se mobilizar através de ondas, como se fala mesmo. E essas ondas, elas têm frequência, né? Tem uma vibração específica, tem frequências específicas, tem comprimentos específicos. E aí, quando ondas iguais, né? Elas se encontram, há a ressonância, que é uma potencialização do efeito daquela onda, né? A ação daquela onda, ou a dimensão daquela onda, até onde ela vai, a extensão daquela onda, né? Quando você tem duas ondas de mesma frequência que se encontram, há sim uma expansão, né? E também há uma sintonia. Então, assim como as ondas de rádio, né? Que uma torre emite em uma determinada frequência específica, ela estabelece um conjunto de informações, como a música que está tocando, a pessoa, o radialista falando, né? O que quer que seja. Quando você aqui no carro, eu estou aproveitando que eu estou no carro, eu sintonizo numa frequência, né? Aqui, por exemplo, tocando a música, sintonizo numa frequência,
eu estou fazendo com que as ondas, eu estou direcionando, né? As ondas do meu carro aqui, eu estou disparando aqui na mesma frequência das ondas que estão sendo, tem a ver com a torre, né? Com a frequência na qual aquela torre está disparando lá. E quando essas frequências iguais elas se encontram, estabelece-se essa ressonância. E quando se estabelece a ressonância, que a gente também se chama de sintonia, ou seja, sintonizamos naquela frequência, nós podemos ouvir aqui no carro, né, o que está sendo tocado lá na rádio, né? E é engraçado que parece que não existe um caminho, não existe um meio, mas como eu falei, nós estamos dentro de um fluido, né? E é por isso que essas ondas são possíveis. Fora da nossa atmosfera também tem um fluido, não tem para onde correr. Então, para tudo tem um fluido. O que mudam são os tipos de fluido, né? Mas onde há movimento, independente do fluido, haverá algum tipo de frequência. Entendendo isso, nós entendemos também que se nós quisermos, de algum modo, estabelecer comunicação efetiva com qualquer coisa no universo, nós devemos sintonizar. Só que para a gente sintonizar, nós devemos emitir ondas, ou estar ligado a ondas, né? Sintonizar em ondas com aquela mesma frequência. Então, eu, ser humano, Danilo, eu tenho minha frequência do coração. Então, meu coração batendo, mesmo sendo muito sutil, meu coração batendo, ele tem uma frequência específica. Essa frequência do coração, ela pode ter um alcance de até 5 metros. A frequência do coração. Ou seja, meu coração batendo, o que ele consegue, como se fosse na água, você batendo na água, né? As ondas, elas se alastram até pelo menos 5 metros. Só que nós temos também as ondas do meu movimento, né? Nós temos uma pulsação natural, que o pessoal chama de energético, né? Algumas filosofias chamam de energético, tem os chakras, tem toda a questão filosófica que algumas linhagens tentam explicar. Então, quando a gente olha essa situação, né? Muitas explicações, uma de cada lado, a gente vai aprendendo com todas e a gente percebe, opa, peraí, há algo mais do que a frequência do coração, a frequência da minha voz, a frequência dos meus movimentos corporais. Há algo que nós não conseguimos entender ainda, nem que tipo de ondas são, mas que elas realmente podem alcançar e sintonizar com coisas que não tem muito a ver com o espaço-tempo. Então, no Eiudo, para quem já está mais avançado, nós fazemos, inclusive, algumas experiências muito legais que fogem do padrão, do senso comum, que nós estabelecemos conexões entre um cérebro e outro, mesmo estando a centenas ou milhares de quilômetros de distância. E nós conseguimos realmente sintonizar e ter algumas informações passadas de um cérebro para outro, sem ter nenhum tipo de comunicação como nós entendemos como convencionais, ou ligação, ou e-mail, qualquer coisa do tipo. Então nós conseguimos fazer isso. É um estágio de evolução dentro do Eiudo, depois que você entende. Então, do ponto de vista de lei da atração, nós temos um entendimento muito básico que, para nós, não existe lei da atração. Existe uma lei que não é lei, né? É uma suposição de lei. Assim como a lei da atração também não é uma lei, é uma suposição de lei, nunca foi provada, né? Que é a lei da impulsão, mas baseado em sintonização. Como que funciona isso para você entender de uma maneira mais clara? Se eu estou com a minha consciência mais ligado a determinados conceitos, por exemplo, se eu estou desejando muito um carro específico, com a minha consciência eu estou desejando muito um carro específico. De alguma forma, quando eu estou pensando e direcionando o meu pensamento conscientemente, eu estou estabelecendo um frequenciamento, eu estou estabelecendo uma sintonia com a frequência daquele carro. Por quê? Eu penso, logo eu sintonizo. Então, quando eu foco minha atenção e pensamento em alguém ou alguma coisa, em um conglomerado de informações, de algum modo, se eu mantenho a atenção naquilo, ou intenção naquilo também, eu estou, querendo ou não, eu estou tendendo a entrar na mesma frequência, e se eu entro na mesma frequência, poderá haver a ressonância, que é a expansão. E quando há ressonância, há o estabelecimento da comunicação. E a partir do estabelecimento dessa comunicação, nós entendemos que o nosso cérebro, ele tem uma programação muito clara e fácil de entender, depois que você passa a vivenciar o Eiudo,
de que quando o cérebro estabelece comunicações com coisas que nós temos uma percepção de que são boas para nós, de que são seguras, de que são legais, de que são boas, de que vai nos gerar sensação de conforto, bem-estar e segurança, principalmente, o nosso cérebro meio que se apaixona por aquilo, já está ligado com aquilo, já está em ressonância, e, portanto, um cérebro apaixonado por algo, ele é incrível para conquistar as coisas. Então, o teu cérebro, ele acaba te guiando, usando o seu próprio corpo, sua própria vida, para que você obtenha aquilo que você chama de desejo. Além disso, nós temos também um entendimento de que 95% pelo menos das nossas ações, elas são justamente involuntárias, ou seja, são baseadas na nossa programação mental. Então, para além dessa sintonização consciente, nós temos também o nosso padrão de programação mental. O que é padrão de programação? Digamos que eu tenho uma programação mental na qual as minhas crenças, eu tenho uma crença de que eu sou rico, sou milionário, de que eu faço dinheiro fácil, de que eu tenho uma saúde perfeita, de que eu tenho isso, tenho aquilo. Então, as minhas crenças, ou seja, convicções, que eu nem preciso pensar, ou seja, o meu cérebro já está programado para tal, portanto eu não preciso ficar pensando. Assim como quando eu tenho sede, quando eu preciso de água, quando eu estou desidratado, eu fico com sede. Então, é esse tipo de coisa. Você não controla, nem pensa que vai ficar com sede ou que está com sede. Você só dá a sede e você vai atrás da água. É simples assim. Em um lapso mental ou outro é que você tem consciência. Opa, eu tô com sede, quero água. Mas o ato de seu corpo gerar essa sede porque você está precisando de água, ele é involuntário. Então, a nossa programação determina muito ao que o cérebro já se liga, sem que a gente fique pensando conscientemente. Então, isso se parece muito com o que o pessoal fala de você ter que vibrar na mesma frequência dos seus sonhos. A lei da atração diz, se você imagina, agradece, né, usa sentimento, emoção, como se já tivesse algo, você está vibrando na frequência daquele algo. Se eu estou vibrando, eu vou atrair. Bom, não penso muito assim, mas que vai atrair nada. Como se a gente fosse um imã e tudo fosse atraído pela gente e basta a gente pensar que vai ser atraído. Não é bem assim. Agora, uma programação na qual eu tenho convicções, eu vou estar sempre estabelecendo frequenciamento, ressonância com coisas que têm a mesma frequência. Né? Então, com dinheiro, se eu tenho certeza absoluta que eu sou rico, eu sou próspero, que eu faço dinheiro fácil, que é muito fácil ganhar dinheiro, não tem pessoas assim? Você não conhece pessoas assim? Então, as pessoas que têm essa programação mental, o cérebro delas já está mais propenso a estabelecer conexões, né, sintonizações com coisas que vibram na mesma frequência. Portanto, o cérebro apaixonado, ele irá buscar aquela coisa, ter aquela coisa, caso ele não tenha. Então, é o mesmo princípio de quando você se apaixona. Quando você se apaixona por alguém, a paixão, ela é uma emoção, não é verdade? A paixão é emoção. E uma emoção é o quê? Uma emoção nada mais é do que uma alteração hormonal considerável. Então é fisiológico, é bioquímico, né? Tem a ver com os seus hormônios, tem a ver com toda a movimentação fisiológica, né? As alterações fisiológicas. Então, numa paixão, seu cérebro entende que aquela outra pessoa, ela tem o que lhe complementa para você procriar, ou para você estabelecer um relacionamento, uma família, para lhe deixar estabelecer uma relação de segurança que você precisa. Então, o cérebro, sentindo a necessidade de segurança, de procriação, ele vai estar buscando o par que tem as características que se complete com você. Então, um cérebro que está buscando, ou seja, está apaixonado, está buscando uma paixão, né, por algo, algum objetivo, alguma coisa, ele vai conduzir você, ele vai gerar toda essa mudança hormonal e que vai modular as suas ações. Então, para nós, lei da atração especificamente não existe, mas existe um processo parecido, que é a lei da impulsão, a partir da paixão do seu cérebro e da sua programação. Então, como que eu faço um cérebro se apaixonar? Aqui no Eudô, como que a gente conquista coisas, objetivos, né, que eu acho que é o que você quer mais saber, como manifestar, cocriar os seus sonhos, os seus desejos, né? Como é que você vai fazer isso? Então,
O processo para nós é bem simples, que é a base do Eiudo e que nós fazemos nos treinamentos diários. Primeiro, limpe a sujeira. Por quê? Imagina, um cérebro que está programado, cheio de bloqueios emocionais, ou seja, crenças emocionais, sentimentos ruins, é um cérebro que está o tempo inteiro alerta para o perigo. Então, um cérebro alerta para o perigo, ele tem muito mais tendência a ficar inerte, parado, retrair, ir 2 casinhas para trás, do que avançar para algum lugar. Porque se você tem perigo, você tem que se proteger. E o mundo da prosperidade não é um mundo no qual o seu cérebro aceita que sair dali que vai ser seguro. Então, como o seu cérebro ele já é programado naturalmente para impedir que você se machuque, que você saia do lugar, por isso que existe a tal da zona de conforto. Então, o que é a zona de conforto? É um local, né? É um local imaginário do mundo do cérebro, no qual você está seguro. Pode ser a pior realidade na sua percepção consciente, né? Mas, se você viveu bastante tempo ali, ou está num lugar que você não morreu, já se acostumou, seu cérebro já entendeu as dinâmicas, ele já sabe como se proteger, os horários, já sabe tudo, toda a rotina, ele quer te manter ali. Ele não quer que você saia dali, porque sair dali você pode ir para um lugar mais perigoso ainda. Então, um cérebro cheio de bloqueios emocionais causados por traumas de infância, causados por rancor, por ódio, problemas mal resolvidos, né, entre adultos mesmo, relacionamentos, uma pessoa que anda triste, uma pessoa que está desequilibrada, uma pessoa que está mal fisicamente, mal nos relacionamentos, mal, sabe, em tudo. Essa pessoa, ela não vai conseguir prosperar e não vai conseguir avançar, nem vai conseguir criar nada de bom, porque ela pode até pensar em coisas boas, mas ter lapsos de pensamentos, mas os sentimentos, que são a parte mais importante, porque é o sentimento que determina a programação. Na lei da atração fala a mesma coisa, né? Eu tenho que vibrar na mesma frequência, eu tenho que sentir gratidão, me sentir feliz, me sentir bem. Aqui também a gente entende o mesmo processo. Se você entende, se você tá mal, né? Se você tem motivações para enriquecer porque você se sente pobre, tem motivações para emagrecer porque você se sente feio e gordo, se você tem motivações, sempre ao contrário, sabe? O sentimento é que vale. Então é preciso que a gente dessensibilize o sentimento. Então, quando nós limpamos essa sujeira emocional, ou seja, a gente limpa toda essa carga ruim, negativa, a gente encontra agora um espaço livre no qual o seu cérebro ele é menos reticente em relação à mudança. Então, quando o seu cérebro não está tão alerta, não tem mais tanto medo, tanto receio, aí é a hora que você está pronta para prosperar, para conseguir imaginar situações. Então, primeiro nós limpamos a sujeira. Ao passo que nós limpamos a sujeira, nós usamos a gratidão. Que só é gratidão por quê? Porque a gratidão é uma emoção que nós conseguimos manipular. Com pensamentos simples, de lembranças simples, de momentos bons, nós conseguimos ativar um sentimento, fazer esse sentimento crescer, e a gente consegue pegar imaginação do futuro desejado, ou seja, imaginar algo, sonhar com algo, mas com um sentimento de gratidão como se você tivesse agora. Para nós, não existe nada místico nisso aí. Para nós existe o quê? Se o meu cérebro precisa ter convicção de que aquela realidade que eu tô querendo ir, ela é segura, ela é benéfica, ela é boa, então eu preciso fazer o quê? Eu uso a minha imaginação, que é um recurso maravilhoso, uso minha imaginação para viver uma realidade desejada, aí com essa imaginação eu sinto a gratidão por já ter aquilo dali, e tudo que eu tenho mentalmente e que eu sinto, o meu cérebro entende aquela realidade como verdade, ou melhor, aquele pensamento como uma realidade. E se meu cérebro viver essa realidade desejada agora, mentalmente, mas para ele é verdade, e ele sentir segurança e gostar daquilo, achar que aquilo é melhor para você, ele se apaixona e te conduz para aquele objetivo. Olha que legal. Então, qual é o processo? Limpa a sujeira, para não ter nenhum tipo de ligação com algo negativo. Limpando a sujeira, você está livre para poder imaginar e desejar coisas que você quer. Aí você usa a gratidão para vivenciar a realidade nova, desejada. Vivenciando com emoção, você vai criar conexões neurais palpáveis para o seu cérebro, de que aquela realidade é boa, e ele vai entender e vai te permitir chegar lá. E se você fizer isso repetidas vezes, você vai fazer com que seu cérebro se apaixone por aquela realidade e vá buscar a realidade. Então, é a lei da impulsão. Aqui no Eiudo, limpa a sujeira, usa a gratidão pelo que já passou para garantir a gratidão pelo que se tem, e agora a gente faz a gratidão pelo que não tem, como se já tivesse. E essa é a mágica que faz as pessoas do Eiudo prosperarem tanto. Não tem segredo. Aqui não é o segredo, né? É assim que funciona o Eiudo.
E é por isso que todos os dias nós limpamos a sujeira, e você pode fazer parte disso. Nós limpamos a sujeira, usamos a gratidão, masterizamos a nossa vida para prosperar. E quem entra no Eu Dou faz assim, ó, muda o estilo de vida. Por quê? Porque aqui nós incentivamos o bem, que é fazer o bem, a si mesmo e aos outros. Nós temos o conceito da abundância, que é o quê? Você fazer tão bem a si mesmo, sem egoísmo, fazer o seu melhor, né? Explorar o máximo daquilo que você tem, sem aquela balela de alta performance, não, entendendo que a vida, você pode cometer um errinho aqui, outro ali, desde que você esteja sempre limpando a sujeira e consciente das coisas que estão acontecendo, né? Você viver a sua vida com plenitude, principalmente nos nossos três pilares, no social, com família, com amigos, no nosso trabalho, no social, na saúde física e mental, né? Sem saúde a gente não é nada, e também no nosso financeiro, prosperidade financeira. Então, com esses três pilares, você consegue ter um avanço incrível na sua vida. E você consegue isso, nem precisa pagar nada para entrar no Eu Dou. Aqui embaixo na descrição tem um link para você assistir 4 vídeos rápidos de iniciação ao Eu Dou, para você entender um pouquinho melhor, e entrar no nosso grupo para participar dos nossos treinamentos diários. Ou seja, todo dia você tem a oportunidade de vivenciar 30 minutos de treinamento que eu te conduzo, ou eu ou um outro mentor, a gente te conduz a um processo de reprogramação mental que limpa a sujeira e te deixa pronto para prosperar, crescer, evoluir e usar a lei da atração, que para nós aqui é a lei da impulsão, que a gente faz o seu cérebro se apaixonar pelos objetivos. E quando você está limpo, as coisas acontecem de uma maneira incrível em todas as áreas da sua vida. Então, é isso, espero que tenha gostado. Deixa os seus comentários aqui, faz as perguntas. Aqui embaixo na descrição tem um link para você participar do Eu Dou. Eu tenho certeza que você vai amar. Dá mais sugestões de vídeo, faz perguntas aqui que eu faço outros vídeos respondendo para que você entre cada vez mais no mundo do Eu Dou e que a sua vida ela realmente seja um caminho de prosperidade e de abundância. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.